Olá, turminha. Bom dia, meus amores. Como vocês estão nesta manhã? Estão todos bem? Graças a Deus, Tia Su também está muito bem. E olha só, hoje é segunda-feira, nosso primeiro dia de aula. Estamos iniciando mais um dia, mais uma semana. Sejam todos bem-vindos. E alguém sabe me dizer a data de hoje? Hoje é dia 21 de setembro. Crianças, hoje é dia da árvore, dia 21 de setembro. Mas hoje não teremos aulinha de história. Então, na aulinha de história amanhã, dia 22, nós iremos comemorar também essa data, tá certo? O dia da árvore. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas hoje, conforme o horário de vocês, nós teremos aulinha de geografia, português e ciências. E hoje nós vamos iniciar com geografia. Hoje, como tia Su falou a semana passada, nós vamos dar início às explicações das verificações de aprendizagem. E nós vamos iniciar por geografia. Hoje nós só teremos a explicação da verificação de geografia, tá certo? E na aulinha de português e ciências teremos revisões. Tá bom, meus amores? Então, pega aí para tia Su a verificação de vocês de aprendizagem. Já pega aí, deixa separado. Não vamos fazer correção também. Nós vamos levar nossa aulinha hoje, tá certo? Apenas para esse lado da explicação, da verificação de aprendizagem, ok? Nós vamos iniciar colocando aqui no quadro os conteúdos que tia Su colocou no aplicativo para que vocês estudassem, ok? Vamos lá. Eu vou escrever aqui conteúdos de geografia. Conteúdos de geografia. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o livrinho para escrever os conteúdos que nós vamos fazer uma revisão antes de tia Su explicar a provinha. E depois dessa revisão, aí sim tia Su vai explicar quesito por quesito. Hoje nós vamos revisar sobre nossa moradia, a construção de uma casa, os cômodos de uma moradia, e o trabalho. Pronto. Nós vamos conversar, revisar hoje esses 4 assuntos, tá certo? Vocês não precisam pegar o livrinho, não. Tia Su está com o livrinho dela aqui para poder a gente revisar esses conteúdos que vão cair na verificação de aprendizagem. Depois que nós revisarmos, eu vou explicar quesito por quesito. Não vou dar resposta, tá certo? Tia Su vai explicar bem direitinho. E vocês, se quiserem, já podem responder a partir de hoje. Conforme que tia Su for explicando, vocês já vão respondendo. Então, pega aí a verificação de aprendizagem, estojo, lápis, deixa tudo separado. Vocês não vão precisar pegar para esta aulinha nenhum material de geografia, tipo livro, caderno, nem agenda, ok? Vamos lá. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre a nossa moradia, que está na página 38. Vamos revisar um pouquinho. Aqui tem um textinho que diz assim, ó: gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Olha que poesia linda. Essa poesia não é nada mais, nada menos falando sobre a casa, que é a moradia.
Todos devemos ter uma casa para morar. É tão bom quando a gente vai viajar, é tão bom quando a gente vai à praia, é tão bom quando a gente vai à piscina, vai ao parque, vai à escola. Mas melhor do que tudo isso é saber que temos uma casa, temos uma moradia e que quando retornarmos, a nossa moradia, a nossa casa que a gente gosta tanto estará lá esperando por nós. Mas nós também já conversamos sobre isso e a gente sabe que nem todas as pessoas possuem uma moradia para residir, tá certo, crianças? Nem todas as pessoas, infelizmente, existem pessoas que vivem na rua por não ter uma casa para morar. E nós devemos dar graças a Deus porque nós temos uma casa. Aí, às vezes, a nossa casa é simples, umas são mais bonitas, outras são menores, umas são maiores, mas o importante é que temos uma casa, um lar que pode ser chamado de nosso, não é isso? E nesse assunto sobre a moradia, nós estudamos que existem vários tipos de moradias. Não é isso? Quem aí está lembrado? Existem vários tipos de moradia. Existe aquela moradia que ela é construída, ó, de palha. Deixa a tia Su ver para ver se eu consigo aqui fazer. Ela é feita de palha. E quem mora nela são os índios. Como é chamado esse tipo de moradia? Como é chamado? É chamado de oca. Muito bem. Existe aquela moradia que ela é feita de madeira, de estacas e fica em cima de um rio ou de lugares alagados, como essa aqui que tia Su vai desenhar. Quem aí lembra o nome desse tipo de moradia? É feito de madeira, de estacas, fica sobre lugares alagados. Que moradia é essa? Olha só. Palafita, muito bem, palafita. Existem também casas feitas como a maioria das pessoas moram, feitas de tijolos, cimento, areia, tá certo? Essas casas, vocês lembram o nome como é que a gente chama? Elas são chamadas de alvenaria. Alvenaria. Existem aquelas casas que são bem altas e bem altas. Alguém lembra o nome dessas casas? É construída, ó, uma em cima da outra. Tem vários andares. Como se chama esse tipo de casa? Quem lembra? Tia Su vai escrever aqui, ó. São os prédios, ou também podem ser chamados de apartamentos. Temos também aquelas casas que são feitas de gelo, lá nos lugares bem gelados, bem frios, que são parecidos com uma oca. Como é chamado aí esse tipo de casa? Quem é que lembra, crianças? Iglu, muito bem. Deixa a tia Su escrever aqui o nome dela, dessa casa. Iglu, que são as casas feitas de gelo, são bem geladas. E quem mora nelas geralmente são os esquimós. Existem também aquelas casas que são encontradas em várias comunidades carentes, que é feita de papelão, plástico, madeira, todo o material que eles encontrarem, eles fazem a casa deles. Como esse tipo de casa é chamado? Quem lembra aí? Barraco. Muito bem. Existem aquelas casas também que são feitas de várias cruzadas e barro molhado. Coloca o barro molhado lá, aí quando o barro seca, fica aparecendo com um tijolo de tão duro. Que lembra aí o nome dessa casa? Vou tentar desenhar ela mais ou menos aqui. Ela é assim, ó. Ela tem várias varinhas cruzadas e são preenchidas com barro molhado, que tia Su falou.
Que lembra aí o nome dessas casas, crianças? Dessa casa aí? Ah, casa de taipa ou pau a pique. Taipa, o nome é menor, então vocês podem chamar de taipa, tá certo? Esses aí são alguns tipos de residências, alguns tipos de moradia, porque não existe apenas um tipo de moradia, existem vários tipos de moradia, ok? Então, ó, nós estamos relembrando esse assunto sobre a nossa moradia. Agora nós vamos relembrar um pouco sobre esse assunto aqui chamado a construção de uma casa. Deixa a tia sua apagar aqui, porque nós já relembramos sobre a nossa moradia. E agora vamos revisar um pouquinho sobre a construção de uma casa, ok? Vamos lá. Para construir, tá lá na página 43. Para construir uma casa ou qualquer outro tipo de moradia, é necessário contratar profissionais qualificados para essa atividade. Nessas aulinhas, Tia Su até conversou com vocês que eu não posso pegar um médico, um gari, um professor para construir uma casa. Ele não é. Esses profissionais não são habilitados para isso. Eles não sabem. Eu não posso pegar um pedreiro que sabe construir uma moradia e colocar ele dentro de uma sala de aula para ensinar. Então, cada um faz conforme o que sabe fazer, tá certo? Então, geralmente, existem aí alguns profissionais que ajudam aí nessa construção de uma moradia, de uma casa, de um prédio. Existem os profissionais adequados. E nós estudamos esse assunto o quê? Existe aquele profissional chamado de engenheiro, que é o responsável por fazer os cálculos da estrutura, pois se não fizer o cálculo bem direitinho, aquela estrutura pode ser construída errada e futuramente aquela casa, aquele prédio, essa moradia, ela pode o quê? Desabar por conta de uma estrutura que foi calculada errada. Então, por isso que é tão importante esse profissional aí chamado engenheiro. Também nós temos um profissional chamado o quê? Arquiteto. É ele que faz o desenho da casa, onde deve ser construído a sala, o quarto, a cozinha. É ele que tem toda essa ideia de planejamento de onde cada cômodo vai ficar, tá certo? Existe também o mestre de obras, que é aquele que fiscaliza todas as obras que os pedreiros estão lá fazendo, estão lá com a mão na massa, construindo. Então, mestre de obras, eles ficam orientando os pedreiros, ficam de olho. E os pedreiros também, né, que são bem importantes para a construção de uma moradia, pois eles levantam paredes, eles fazem os pisos. Então, é muito importante também a presença do pedreiro. Outro profissional também importante para uma construção de uma moradia é o serralheiro, onde ele faz e coloca as portas de ferro. Outro profissional é o pintor, onde ele pinta as paredes. Porque imagina, a casa está lá construída, mas para ficar bonita precisa ser pintada, não é isso, crianças? Ou quem aqui acha uma casa toda de cimento sem ser pintada bonita? Não, né? Porque ainda está em fase de acabamento. Então é necessário sim a presença do pintor para que essa casa ela fique bem bonita. Temos outro profissional também chamado marceneiro, onde ele coloca as portas e janelas e também faz toda a armação para um telhado, tá certo? Quem faz isso é o marceneiro, é o responsável, ó, para colocar toda a madeira para se colocar o telhado. Temos também um profissional chamado encanador, que é responsável pela instalação hidráulica, é responsável quando na cozinha tem uma torneira, no banheiro tem um chuveiro. Então, esse profissional chamado encanador, ele é bem responsável sobre isso, tá? De toda instalação hidráulica, por onde vai passar a água, ele é responsável. Tem também um profissional chamado
eletricista, que é responsável por toda instalação elétrica. Se tem luz na sua sala, se a televisão está pegando, se tem luz na cozinha, se na cozinha eu posso ligar um liquidificador, ligar a geladeira, o fogão, tudo isso. Se eu posso ligar o meu celular para carregar, tudo isso é por conta desse profissional chamado eletricista. Então, cada um vai fazer a sua parte. Eu não posso pegar um pedreiro e colocar ele para cuidar da área de eletricidade. Eu não posso pegar um encanador e pedir para que ele suba os muros, tá certo? De uma residência. Então, cada um tem a sua especialidade. É igual na área médica. Na área médica, cada um tem sua especialidade. Existe médico de coração, existe médico para ossos, existe médico para pele, existe médico para olhos. Então, cada um tem a sua especialidade. É mesmo assim na área de construção. Cada um tem a sua área. Ok, meus amores? E agora, nós vamos revisar um pouco. Deixa eu te falar também que nos tipos de moradia que eu mostrei aqui a vocês, numa casa de alvenaria, quais são os materiais que geralmente a gente utiliza? A gente utiliza tijolo, a gente utiliza areia, utiliza pedra, cimento, não é isso? Brita, muito bem, madeira, ferro. Agora, para eu construir uma oca, que é onde alguns índios vivem, porque nem todos os índios hoje em dia vivem em ocas, tá? Existem índios atualmente que moram em casas como a da gente, tá certo, meus amores? Então, para construir uma oca, quais são os materiais necessários? Palha, madeira, eu já consigo construir uma oca. E para construir uma palafita, o que eu preciso? Eu preciso de madeira, de pregos, martelo. E para construir um barraco, o que é necessário? É necessário de plástico, papelão, madeira, todo o material que eu tiver para construir o meu barraco. Então, cada tipo de moradia é usado tipos de materiais, tá certo? Vamos revisar agora com a tia Su outro assunto chamado os cômodos de uma moradia. A gente sabe que nós iniciamos falando que é tão importante ter uma casa para morar, não é isso? Ter uma moradia, mas que infelizmente nem todos têm. Continuamos dizendo que existem vários tipos de moradia e agora nós vamos falar sobre os cômodos de uma moradia, que é esse assunto aqui, ó. Os cômodos de uma moradia. O que são cômodos? Quem aí está lembrado do que é cômodo? Os cômodos são as divisões que existem dentro de uma casa, tá certo? Nenhuma casa, ou se existir, possa ser que até exista. Uma casa onde só tem um cômodo, onde nada é separado, mas é difícil. Geralmente dentro de uma casa nós temos os cômodos, que são os lugares certinhos, separados. Por exemplo, dentro de uma casa nós temos a sala, nós temos quarto, temos cozinha, banheiro, terraço, área de serviço. Lembrando que nem todas as casas elas são iguais. Existem casas que têm terraço, existem casas que não têm. Existem casas que têm garagem, existem casas que não têm. Existem casas que têm áreas de serviço, já existem outras que não têm. Então, a gente consegue identificar que nem todas as casas elas são iguais. Mas só para relembrar sobre esse assunto chamado cômodos de uma moradia, é justamente a divisão que existe dentro, tá certo? Quando o arquiteto ele vai lá desenhar toda a planta de uma moradia, de uma casa, ele desenha tudo bem direitinho, cada cômodo. Ele desenha a sala, o quarto, terraço, banheiro, cozinha, tudo direito, ok? Porque, imaginem só, será que eu poderia dormir na cozinha? Será que eu poderia tomar banho no quarto? Ou será que eu poderia me alimentar no banheiro? Então, por isso que existem as divisões de uma casa, que é chamada de cômodos, ok? Para que tudo aconteça bem organizado, cada um no seu devido lugar.
E o que é que geralmente que a gente... Quais são os objetos que a gente encontra geralmente numa cozinha? Será que é cama, vaso sanitário? Não, numa cozinha geralmente nós encontramos geladeira, fogão, armário, mesa, pia. E deixa eu lembrar, e numa sala, o que é que a gente encontra numa sala? Será que é o fogão? Ah, não, eu acho que é o chuveiro. Hum, hum. Geralmente numa sala tem sofá, tem rack, tem televisão, tem centro, não é isso? Tem até mesa. Tem salas que se chama sala de jantar, que tem mesa. E no quarto? O que é que nós temos no quarto? Ah, no quarto nós temos cama, nós temos guarda-roupa, tá certo? Temos cômodas. E no banheiro, tia Su? Geralmente no banheiro fica o chuveiro, fica o vaso sanitário, tem banheiros que tem banheira. Então, crianças, cada objeto ele deve ficar no seu devido lugar. Não se pode misturar as coisas, senão virar bagunça, tá certo? E agora nós vamos revisar um pouquinho sobre o último assunto, que é o trabalho, que também se encontra no livrinho de vocês, na página 56. Vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho? A gente sabe que cada um necessita de trabalhar, até para se sustentar, não é isso? Sendo que vocês são crianças, vocês não precisam trabalhar. A profissão de vocês no momento é ser estudante, vocês estudam. Mas quando a gente cresce e se torna adulto, a gente precisa sim trabalhar para se manter. E para trabalhar, a gente precisa antes estudar. Porque se a gente estuda como vocês estão fazendo, cresce estudando, aí nós vamos poder entrar numa faculdade, se formar, ter uma profissão e finalmente trabalhar, tá certo? De acordo com a profissão escolhida por nós. Então, todos os adultos geralmente têm aí uma profissão, porque eles estudaram, porque eles se formaram. E existem aí vários tipos de profissão. A profissão da tia Su mesmo é profissão de professora, mas também nós temos profissão de vendedor, profissão de enfermeiro, profissão de médico, profissão de veterinário, profissão de eletricista, profissão de encanador, profissão de engenheiro, arquiteto, profissão também de biomédico, tá certo? Então, existem vários tipos de profissão, não existe apenas uma. Mas para a gente obter essa profissão, a gente precisa estudar, a gente precisa se formar para que cada um venha ter uma profissão. E de acordo com a nossa profissão, a gente venha trabalhar na nossa área, tá certo? Usando aí os instrumentos de trabalho necessários na nossa área. Vamos falar, por exemplo, aqui, tia Su é professora. O que é que eu uso no meu local de trabalho? Será que eu uso estetoscópio para ouvir os corações das pessoas? Ou será que eu uso uma enxada? Não, acho que eu uso uma colher de pedreiro. O que será que eu uso na minha profissão? Ah, eu uso livros, uso caderno, uso piloto, uso também caneta. Então, eu tenho os materiais de trabalho que eu tenho que usar no meu trabalho. Cada profissional também tem o seu material de trabalho. A cozinheira, para ela trabalhar, ela precisa de panela, ela precisa dos talheres, ela precisa de uma batedeira, ela precisa de vários utensílios que ficam na cozinha. Para o médico, o que é que ele precisa para trabalhar? Ele precisa desse equipamento chamado estetoscópio, que é utilizado para escutar o coraçãozinho, as costas das pessoas. Também ele utiliza outras ferramentas, depende também da especialidade do médico, tá? E para ser, deixa eu só pensar, para ser um gari, o que é que eu preciso para trabalhar? Eu preciso estar fardado, todo equipado de bota com luvas para que eu não venha me machucar. Então, cada profissional ele tem sua ferramenta de trabalho. Ele precisa utilizar várias coisas para cumprir direitinho
o seu trabalho, tá certo? O pintor, ele precisa de pincel, tinta, o costureiro precisa da tesoura, da fita métrica, de alfinetes. Então, cada um precisa de utensílios para ajudar a concluir, a fazer, a colocar em prática todo o seu trabalho. O carteiro, ele precisa das cartas, né, para poder entregar. O fotógrafo precisa da câmera para poder registrar. O sorveteiro precisa do sorvete para vender. Então, cada um precisa do seu material adequado. E agora, Tia Su vai explicar a vocês, já que nós revisamos aí sobre os conteúdos, tá certo? Tia Su vai explicar a vocês, quesito por quesito. Eu gostaria que todos prestassem atenção, tá certo? Preste atenção. Quem quiser ir respondendo, aproveita o momento. Hoje essa aulinha é toda para nós explicarmos a verificação de aprendizagem de geografia, tá certo? Vamos lá. Primeiro, vocês vão preencher essa parte aqui de cima. Vocês estão vendo aqui o nome aluno, tá vendo aqui uma linha grande? Vocês vão escrever o nome de vocês completo. Não esquece, tem que ser completo, tá? Aí aqui nós temos a série, que é a série de vocês do primeiro ano. Turma, o que é que vocês vão colocar aqui nesse tracinho? Já que vocês são da turma da Tia Su, do horário da manhã, no primeiro tracinho vocês vão escrever letrinha A, porque vocês são da turma A, tá certo? Onde tem esse nome aqui, turno, e esse tracinho, vocês vão escrever o nome manhã. Manhã. Tá certo, amores? E aqui, por último, onde nós temos esse tracinho aqui, é o nome da professora de vocês, que é Tia Su. Então, meu nome é assim, vocês vão escrever. Tá certo? Então, preencha aí essa parte de cima. E o que é que vamos fazer? Tia Su vai ler para vocês, explicando, e vocês prestem atenção para responder corretamente. Nossa verificação começa com um textinho que diz assim, ó. Seja grande ou pequena, cada casa é diferente. O que vale é o que tem dentro. E se lá vivo contente. Esse textinho aí é de Tita Ferrari, falando sobre a casa. Em um pequeno textinho, ela resume o que nós sentimos, né? O que vale é que seja a nossa casa, o que tem lá dentro. Quando o Tia Su fala lá dentro, não são móveis luxuosos, não é nada disso. É o amor, tá certo? Que se na família tem amor, não importa se a casa é simples, mas todos vivem o quê? Felizes. Então, no primeiro quesito aqui, ó, diz o seguinte. Estudamos que a nossa moradia nos protege de vários fatores. Sabendo disso, marque com X a frase verdadeira. Então, nós temos aqui, ó, algumas frases. Eu vou ler para vocês e vocês vão marcar um X apenas na frase que vocês acham que é verdadeira, tá certo? A primeira frase, vou ler a primeira frase que diz assim: a casa nos abriga do calor, do frio, da chuva e da violência das ruas. O que é que vocês acham? A casa nos abriga de tudo isso? Se vocês acham que sim, marca um X. Se vocês acharem que não, não marca, tá? A segunda frase diz o seguinte: toda família tem uma casa para morar. Toda família do planeta Terra tem uma casa para morar. Se vocês acham que sim, marca um X. Se vocês acham que não, não marca. A terceira frase diz o seguinte: infelizmente, nem toda família tem uma casa para morar. Essa frase está correta? Se estiver, vocês vão marcar um X. Se não estiver, não marca. E a última frase diz assim, ó. Toda família tem uma boa condição financeira e pode ter a casa que quiser, a casa desejada. É isso que acontece? Se vocês acham essa frase verdadeira, marca um X. Se essa frase está errada, não marca, tá? Segundo quesito, preste atenção. Observando a sua moradia, a casa que vocês moram, escreva sobre a sua casa. Vocês vão escrever
sobre o tamanho da casa de vocês, sobre a cor, onde fica, de qual material ela é feita, quantas pessoas moram nela e há quanto tempo ela foi construída. Essas informações são informações pessoais. Qualquer coisa, pede ajudinha aí à mamãe, já que a maioria, eu creio, que quando nasceram já estavam na casa de vocês. Então, vocês eram muito pequeninos para saber de todas essas informações. Então, é só pedir uma ajudinha aí à mamãe, tá? Que mamãe com certeza vai ajudar. Terceiro quesito. A casa é dividida por vários cômodos. Desenhe e escreva o que geralmente você faz nos cômodos indicados. Então, aqui nós temos, ó, um cômodo chamado sala. Vocês vão desenhar a sala de vocês e vão escrever o que geralmente vocês fazem na sala, tá certo? Quais são as suas atividades que vocês fazem na sala? Quando o tia Su fala atividade, não é atividade de tarefa de escola, não, tá bom? É o que geralmente você faz na sala. Aqui nós temos outro nome de cômodo, que é quarto. Vocês vão desenhar o quarto de vocês e vão escrever o que geralmente vocês fazem no quarto. Virando aqui a folhinha, nós temos aqui, ó, outro cômodo, que é a cozinha. Vão desenhar a cozinha e vão escrever o que geralmente a gente faz na cozinha. Aqui nós temos o nome banheiro. Vão desenhar o banheiro e vão escrever aqui o que geralmente a gente faz no banheiro. Ok? Tia Su agora vai explicar esse quesito aqui, olha só. Os cômodos de uma moradia têm seus objetos específicos de acordo com o espaço. Sabendo disso, relacione cada móvel a seguir ao lugar da casa em que seu uso é mais apropriado. Então, eu tenho aqui alguns objetos que existem dentro de uma casa, que é chuveiro, tapete, geladeira, banheira, guarda-roupa, cama, talheres de prato, armário, vaso sanitário, sofá, mesa com cadeiras, tá vendo? Aqui são travesseiros, almofadas, fogão, televisão com rack. Então, ó, de acordo com cada objeto aí, vocês vão relacionar aqui, ó, aos cômodos de uma casa. Na letrinha A, nós temos um cômodo chamado sala. Desses objetos, o que é que a gente coloca na sala? O que é que a gente usa na sala? Então, vocês vão observar direitinho e vão escrever o nome desses objetos que geralmente a gente usa na sala, tá certo? Na letrinha B, não. No próximo aqui, nós temos outro cômodo que é no quarto. O que geralmente a gente usa no quarto? Observa aí direitinho e escreve aqui, ok? A tia só tem um objeto. Geralmente aqui eu não tô vendo apenas um objeto, eu tô vendo mais do que um. Então, analisa direitinho e escreve o nome dos objetos. Aqui nós temos outro cômodo que é no banheiro. O que geralmente nós encontramos no banheiro? Escreve aqui. E aqui nós temos, ó, na cozinha. O que é que a gente encontra na cozinha, crianças? O que geralmente fica na cozinha? Analisa aí os desenhos e escreve aqui, tá certo? Vamos para a próxima folhinha que diz assim, ó. Tem um textinho, né? Chamado A Casa Amarela. Olha aqui o textinho. A Casa Amarela. Tia Su vai ler para vocês. Prestem bem atenção. Papai pintou a casa de amarelo. A frente toda parecia um castelo. Lá no jardim, anão e cogumelo. Mamãe acha legal e até discreto. Ah, foi um sonho. Que sonhei. Ah, foi um sonho. Me tratava como um rei. Lá do meu quarto dá para ver os girassóis. Lá da varanda, grandes portas de cristais. Mamãe vestida de varinha e condão. Papai valente enfrentando o dragão. No quinto quesito, crianças, após o texto, diz assim, ó.
Tem valores em uma casa que é de maior importância, para que todos vivam em harmonia. Marque com o X o que tem mais valor em sua casa. Então, o que é que se deve ter numa casa que é bem legal, que não pode deixar de faltar? Será que numa casa deve ter amor? Deve ter brigas? Deve ter respeito? Deve ter inveja? Alegria? Ou tristeza? O que é que se deve ter numa família, numa casa? Vocês vão marcar um X aí de acordo com o que vocês acham, tá? No sexto quesito aqui, diz assim, ó. Estudamos que existem vários tipos de moradias e que elas são construídas com diversos materiais, dependendo do ambiente e condição financeira de cada família, pois todas as moradias elas não são iguais. Existem moradias maiores, menores e assim vai. Então, sabendo disso, pinte cada material usado na construção de cada casa. Aqui em cima, olha só, eu tenho essa casa chamada palafita. Estão lembrados aí dessa casa palafita? A gente revisou na nossa aulinha, não foi? Para construir uma palafita, quais são os materiais que eu preciso? Eu preciso de tijolo, madeira ou papelão. Vocês vão escolher apenas uma alternativa e vão pintar aí a alternativa correta. Para construir um iglu, quais são os materiais que eu preciso? Eu preciso de palha, barro ou cimento, mas tem alguma coisa errada aqui, tá? Desculpa aí, crianças, mas realmente foi erro de digitação. Então, no lugar do nome barro, vocês vão fazer assim, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Vocês vão riscar. Vocês vão riscar e vão escrever aí, por favor, o nome gelo, tá certo? A alternativa aí foi trocada. Então, para se construir um iglu, eu preciso de palha, gelo ou cimento. Pinta aí a alternativa correta. Para construirmos aí, olha só, um barraco, eu preciso de cimento, preciso de tijolo ou gelo. Aqui também está com uma alternativa errada. Tia Su vai riscar aqui e vou mostrar a vocês, tá? Só é a gente consertar. Isso aí acontece, é normal, é erro de digitação. Então, para se construir um barraco, eu preciso de papelão, tijolo ou gelo. Qual dessas três alternativas? Pinta aí a alternativa correta, tá certo? Aqui embaixo, ó, para construirmos um prédio, eu preciso de tijolo e cimento, barro ou madeira. Qual dessas alternativas? Pinta a correta. Para construir uma oca, eu preciso de restos de materiais, palha ou gelo. Qual desses aí? Pinta a correta, tá bom? E para construir uma casa de alvenaria, que são aquelas casas que a maioria moram, eu preciso de tijolo, cimento, areia, barro ou palha. Qual dessas três alternativas? Pinta a alternativa correta, ok? Qualquer coisa, se vocês estiverem já respondendo agora, vocês podem dar uma pausa no vídeo e já vai respondendo. Tia Su não está falando a resposta, eu só estou explicando. Conforme que eu estou explicando, vocês já podem ir respondendo. No sétimo quesito, que é esse aqui, ó, diz o seguinte. Para a construção de uma casa, é preciso contratar profissionais qualificados. Encontre no caça-palavras os nomes desses profissionais abaixo. Então, ó, nós temos aqui o nome dos profissionais que são necessários para a construção de uma moradia, de uma residência. Eu tenho aqui, ó, um engenheiro, marceneiro, arquiteto. Tenho também, ó, eletricista, encanador, pintor e mestre de obra. Vocês vão encontrar o nome desses profissionais aqui no caça-palavras e vão, ó, marcar circulando, tá certo? Encontra aí o nome de todos. Eu creio que estão todos aqui. E abaixo nós temos uma frase que diz assim, ó. O trabalho é a função que uma pessoa exerce para obter recursos necessários para a sua sobrevivência
e de sua família. As pessoas que trabalham têm um ofício, uma profissão, tá certo? No 8º quesito aqui diz o seguinte: observe os profissionais e relacione com as suas atividades. Eu tenho aqui o profissional na primeira imagem, na imagem 1, eu tenho outro profissional no 2, tenho outro profissional no 3, outro profissional no 4, outro no 5 e outro no 6. Vocês vão relacionar de acordo com a frase. Tia Su vai ler apenas as frases e vocês vão numerar de acordo com as imagens, tá certo? Aqui nós temos: quem é que cuida da saúde das pessoas? Qual desses profissionais? Escreve aqui o número. Segundo, quem é que joga futebol? Escreve o número. Quem é que pilota o avião? Quem é que tira foto? Quem é que cuida dos dentes? E quem é que conserta carros? Então, é só numerar de acordo com o que vocês estão vendo aí na imagem, ok? Vamos agora para o 9º quesito. O 9º quesito que tem uma frase antes que diz assim, ó: também podemos considerar que o trabalho é toda e qualquer atividade que realizamos com dignidade. Isso mesmo. Então, no 9º quesito tem assim: observe os profissionais a seguir, ligue para seus respectivos instrumentos de trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, alguns profissionais. Vamos ver. Eu tenho aqui a enfermeira, eu tenho aqui a professora, tenho aqui... Que profissional é esse? Deixa eu ver aqui. Ah, o motorista, tenho aqui, ó, a cabeleireira, o cozinheiro, o agricultor digamos que é o agricultor que planta, e temos o gari. Então, quais são os instrumentos de trabalho desses profissionais aqui? Nós temos aqui do outro lado vários instrumentos aí de trabalho, então vocês vão ligar corretamente, preste atenção. Tia Su conversou no início da aulinha, a gente revisou sobre isso, só é prestar atenção. No último quesito, no 10º, diz o seguinte: você é muito inteligente. Siga as dicas abaixo e preencha a cruzadinha com os nomes de profissionais. Olha que legal. Então, eu tenho aqui uma cruzadinha e vocês vão preencher seguindo aí as dicas. No número 1, diz assim, ó: cuida dos dentes. Quem é que cuida dos dentes, crianças? Então, vocês vão, ó, escrever aqui. Número 2, constrói casas. Quem é que constrói casas? Vão escrever no número 2, preencher, completar a cruzadinha. Número 3, faz pães. Quem é que faz pães? Número 4, apaga incêndios. Que profissional é esse que apaga incêndios? Número 5, trabalha em teatros, filmes. Quem são esses que trabalham em teatros, filmes e até novelas? Então, escreve aí. Número 6, recolhe lixo em frente às casas. Que profissional é esse que recolhe os lixinhos? Número 7, faz desenhos. Quem é que faz desenho? Como se chama esse profissional? E número 8, pinta quadros, pinta paredes. Que profissional é esse? Eu tenho certeza que vocês já sabem, porque vocês são muito inteligentes. Então, ó, capricha aí na resposta da verificação de aprendizagem de geografia, para quando o tia Su for corrigir, ó, todo mundo tirar uma notinha muito legal. Tá certo, meus amores? Pronto, estamos encerrando a nossa aulinha de geografia por hoje, onde nós fizemos aí uma revisão dos conteúdos, tá certo? Que está fazendo parte da verificação de aprendizagem, e fizemos aí toda a explicação, quesito por quesito. E agora é com vocês. Caprichem aí, porque vocês são capazes, tá certo? Vocês são muito inteligentes. Então, ó, tchauzinho para vocês, e conforme o nosso horário, nós teremos mais 2 aulinhas hoje, então já fica por aí. Um cheiro bem grande para vocês. Até daqui a pouco, meus amores. Tchauzinho.